Você já percebeu como, diante de uma tempestade, algumas pessoas se desesperam e outras mantêm uma calma quase inabalável? Essa serenidade não é fruto de sorte ou de uma vida sem problemas. É resultado de um treinamento interior profundo. Uma combinação rara entre a sabedoria milenar do estoicismo e a luz transformadora da espiritualidade. E hoje, vamos explorar como unir essas duas forças pode gerar em você uma fortaleza interna capaz de resistir a qualquer prova. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos controlar a forma como reagimos. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." Essa é a primeira chave. Perceber que o mundo externo sempre terá caos, imprevistos e dores, mas dentro de você pode haver um espaço de paz inabalável. Essa paz não vem de negar a realidade, mas de aceitá-la com sabedoria. Mas o estoicismo, por si só, trabalha principalmente a mente. Ele nos ajuda a raciocinar, a questionar, a separar o que depende de nós do que não depende. E aí entra a espiritualidade, que traz a dimensão da alma. Enquanto o estoicismo nos diz aceite, a espiritualidade acrescenta: confie. Confie que existe um propósito maior, que há um fio invisível guiando a sua história, mesmo que você não consiga enxergar agora o desfecho. Quando unimos razão e fé, mente e espírito, passamos a viver com uma força interior que não se abala facilmente. Pense em um guerreiro antigo. Ele tinha armadura e espada, mas também tinha uma causa, uma fé que lhe dava sentido para lutar. O estoicismo é a armadura. Ele protege você dos golpes inesperados da vida. A espiritualidade é a chama no coração. Ela dá sentido para você continuar mesmo nos dias mais sombrios. Uma das práticas estoicas mais poderosas é a visualização negativa. Parece estranho, mas consiste em imaginar os desafios que podem surgir, para que você esteja preparado quando eles chegarem. Isso não é pessimismo, é treino mental. Agora, imagine unir isso à prática espiritual da oração ou da meditação, pedindo força e clareza para enfrentar cada um desses desafios. Você não só se prepara mentalmente, mas também alinha sua energia com a fonte. Outro ponto de encontro entre essas duas filosofias é o desapego. O estoicismo ensina que não devemos nos apegar a coisas que podem nos ser tiradas: riqueza, status, até mesmo a própria vida. A espiritualidade reforça que o verdadeiro tesouro está dentro de nós e que nada externo pode roubar a nossa conexão com o divino. Essa consciência liberta. Você não vive mais correndo atrás de coisas passageiras. Vive buscando o que é eterno. Mas atenção! Viver com essa força interior não significa se tornar frio ou insensível. Pelo contrário, o verdadeiro forte não é aquele que não sente, mas aquele que sente profundamente e, ainda assim, escolhe agir com sabedoria. O estoicismo nos ensina a controlar nossas reações. A espiritualidade nos ensina a agir com amor. É a fusão perfeita entre firmeza e compaixão. Quando você desperta essa combinação dentro de si, começa a viver um novo nível de liberdade. O medo perde força, a ansiedade diminui e você passa a confiar mais no fluxo da vida. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você se tornou mais forte. O mundo continua sendo o mesmo, mas você mudou. E essa mudança é a chave para atravessar qualquer tempestade. No final das contas, a vida sempre vai nos testar. Sempre haverá provações. Mas quem se arma apenas com a razão pode enfraquecer diante do mistério. E quem vive apenas de fé pode se perder diante das dificuldades práticas. Quando as duas forças se unem, você se torna como uma árvore de raízes profundas e galhos que alcançam o céu. Nenhum vento é capaz de derrubar. Essa é a primeira porta que quero abrir hoje para você. Na segunda parte, vamos aprofundar em práticas diárias concretas que unem estoicismo e espiritualidade, para que você construa essa força interior todos os dias. Não de forma teórica, mas como um caminho real de transformação. Agora que entendemos como o estoicismo e a espiritualidade se complementam, é hora de transformar essa sabedoria em prática diária. Conhecimento sem aplicação é como uma
Semente guardada em um pote. Ela tem potencial, mas não dará frutos enquanto não for plantada e cuidada. Então, vamos plantar juntas essas sementes de força interior. A primeira prática é o silêncio matinal consciente. Antes de mergulhar no turbilhão de notificações, notícias e afazeres, tire 5 a 10 minutos para ficar em silêncio absoluto. Feche os olhos, respire profundamente e perceba como você está se sentindo. O estoicismo nos lembra que a autoconsciência é a base de todo o autocontrole. A espiritualidade acrescenta: nesse silêncio, você cria espaço para ouvir a voz da sua alma e receber orientações do divino. Ao fazer isso todos os dias, você começa a viver guiado mais de dentro para fora do que de fora para dentro. A segunda prática é o diário de reflexões. Os estoicos eram grandes escritores de si mesmos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, deixou registros que até hoje inspiram o mundo. Você pode adotar esse hábito anotando 3 coisas. O que eu posso controlar hoje? 2. O que não posso controlar e preciso aceitar? Qual é a minha intenção espiritual para este dia? Esse exercício mantém a mente clara e o coração alinhado. É como ajustar a bússola antes de começar a caminhada. A terceira prática é a oração ou meditação ao enfrentar problemas. Sempre que algo desafiador surgir, antes de reagir impulsivamente, respire, feche os olhos e entregue a situação ao divino. Diga mentalmente: que eu tenha clareza e força para agir de acordo com o que é certo. O estoicismo ensina a responder com razão. A espiritualidade, a responder com amor e fé. Essa pausa consciente muda o rumo de muitas situações, que no calor do momento poderiam acabar mal. Outra prática poderosa é a visualização guiada de fortalecimento. Imagine-se como uma árvore imensa, com raízes profundas que vão até o centro da terra e galhos que tocam o céu. Cada desafio que surge é como um vento forte. Você sente, mas não cai. Essa imagem, repetida diariamente, cria uma âncora mental e espiritual que lhe dá segurança nos momentos de instabilidade. Também é essencial o treino de gratidão diante das dificuldades. Parece contraditório, mas é uma das chaves da força interior. Ao enfrentar um problema, tente encontrar algo que ele possa lhe ensinar. O estoicismo vê cada dificuldade como um treino para a alma. A espiritualidade vê como uma oportunidade de elevar sua consciência. Juntas, essas visões transformam qualquer dor em crescimento. Não podemos esquecer o desapego ativo. Isso significa viver plenamente o presente, sem se agarrar excessivamente ao que pode ser perdido. Isso não quer dizer indiferença, mas sabedoria. Ame profundamente, trabalhe com dedicação. Aproveite o que a vida oferece, mas saiba que nada material ou temporário é a sua essência. Essa consciência protege seu coração e o mantém livre. Com o tempo, essas práticas deixam de ser exercícios e se tornam parte natural da sua vida. Você perceberá que as crises não terão mais o mesmo peso, que a ansiedade dará lugar à confiança e que a raiva será substituída por clareza. Isso não significa que você nunca mais sentirá medo ou tristeza, mas sim que terá um centro sólido que não se abala. E no fundo, é isso que todos nós buscamos: viver com leveza, propósito e coragem. Ser capaz de atravessar tempestades sem perder a paz interior. Ser um farol para outras pessoas, não porque você tem uma vida perfeita, mas porque aprendeu a caminhar com firmeza, mesmo em mares agitados. Lembre-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se todas as vezes, mais sábio e mais conectado com a sua essência. Ao unir o raciocínio disciplinado do estoicismo com a profundidade amorosa da espiritualidade, você se transforma em alguém que não apenas sobrevive, mas floresce em qualquer cenário. Então, a partir de hoje, escolha viver assim. Pratique o silêncio, a reflexão, a entrega e o desapego. Seja firme como a rocha e suave como a brisa. E nunca se esqueça, a sua alma é eterna, e nada neste mundo pode aprisionar quem vive de acordo com a verdade interior. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.